Saudações novamente, eu sou o Coronel Ferreira e espero que vocês tenham gostado dos vídeos 1 e 2. Lembre-se que antes de iniciar o treinamento com este vídeo 3, vocês têm que ter passado pelo menos 2 vezes o vídeo 1 e 2 vezes o vídeo 2 nas suas aulas operacionais. Somente a série 200 do SCO americano tem mais de 18 formulários, fora os formulários de outros níveis de SCO. Nós iremos utilizar somente 3 e peço que sempre preencham, não só para cumprir a obrigação de enviar o primeiro COB, mas para que sejam úteis no campo, no dia a dia, no combate a um incêndio florestal. São ocorrências longas, operações demoradas e o melhor planejamento, utilizando os formulários, com certeza irá render bons frutos na gestão e maior eficácia. Os formulários vão nos ajudar a atuar de forma mais precisa e focada. Bom dia, caros militares do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Eu sou o aspirante Jack Robinson. E eu sou o aspirante Paulo. Nesse terceiro vídeo do plano de enfrentamento ao período de estiagem 2020 do primeiro COB, em ocorrências de combate a incêndios florestais, iremos apresentar os formulários 201, 202 e 204, como preencher os formulários e os pontos importantes que devem constar nos históricos de cada REDS de combate a incêndio florestal. Com essas informações, os senhores estarão preparados para instalar devidamente o SCO durante a atuação operacional. E lembrem-se, em todas as ocorrências de combate a incêndio florestal de grande vulto, que dure mais de 24 horas, ou com presença da imprensa, é obrigatória a instalação do SCO e o REDS da ocorrência deve ser encaminhado ao primeiro COB. Os formulários que utilizamos quando da instalação do SCO são de extrema importância. O emprego de formulários padronizados facilita a transmissão de todas as informações necessárias àqueles que chegam na ocorrência. O formulário 201, que é preenchido pelos primeiros respondedores, isto é, o que assume o comando da emergência nos primeiros momentos, ele oferece informações básicas sobre a situação do incidente e dos recursos já empenhados. Sem dúvidas, é o formulário mais importante, pois é o registro permanente da resposta inicial do incidente. O formulário 202 serve para descrever os objetivos para o período operacional, qual estratégia será empregada, quais recursos estão disponíveis e a atual organização. Inclui também a previsão do tempo e considerações de segurança para serem divulgadas a todos os envolvidos. O formulário 204 é uma lista de tarefas ou de objetivos para o período operacional. Consta a designação de trabalhos, dos recursos, mostrando onde deve atuar, bem como contatos dos responsáveis. Claramente, a necessidade de comunicar e gerenciar efetivamente os recursos de uma situação de crise é de vital importância para qualquer operação. Alguém deve estar no comando e prioridades devem ser estabelecidas. Direção e controle são essenciais para evitar conflitos e confusão e estabelecer a ordem a partir do caos. Os formulários do SCO são padronizados e visam auxiliar na coordenação, controle e comando durante a operação. Ter acesso às informações corretas pode e vai ajudar a tomar as decisões corretas. O principal formulário, o que sempre utilizaremos, é o 201, que contém as ações iniciais da operação. Vamos conhecer mais sobre ele e sobre os demais. Olá, eu sou o Sargento Luiz Paulo do 3º BBM e irei mostrar como preencher o formulário 201. No exemplo, vamos falar de um incêndio no Parque Serra Verde e que está havendo cobertura da mídia. Isso é motivo para a instalação do SCO, um militar a menos na linha de frente, mas será este militar que ficará na organização da resposta operacional como comandante, escolhendo as melhores opções para combate e melhorando a eficácia da nossa atuação. Após anunciar na rede rádio ao COBOM da instalação do SCO, esse BM mais antigo deve assumir o comando da operação, estabelecer o posto de comando, definir e delimitar as áreas e delegar as funções que julgar necessárias. Já iniciar o preenchimento do formulário 201, determinando os objetivos da resposta inicial e divulgando esses objetivos aos BMs e, eventualmente, aos brigadistas, para iniciarem o combate.
O formulário 201 contém informações básicas sobre a situação da operação e as dos recursos já empenhados, dividindo-se da seguinte forma. Na folha 1, no campo 1, coloca-se o nome da operação, que será definida pelo seu comandante. Geralmente, utilizamos o nome do lugar para o nome da operação. No campo 2, deve-se escrever o nome de quem redigiu o formulário e nos campos 3 e 4, a data e a hora em que foram elaborados, respectivamente. O campo 5 destina-se ao esboço do croquis, da abrangência da operação. Nele devem estar detalhados a direção do norte, do vento, a delimitação das áreas, onde está o posto de comando, área de estacionamento e área de pouso, e todas as informações úteis ao incidente. Por fim, no campo 6, deverá haver uma descrição textual da situação da operação. Qualquer um que se apresente ao posto de comando deve ler a página 1 do formulário 201 e ter uma boa ideia geral da operação. Na folha 2 serão preenchidos novamente os campos 1 a 4, iguais ao da folha 1. É o cabeçalho e será preenchido em todas as demais folhas. O campo 7 é muito importante e deve ser atentamente preenchido. Primeiramente, definir os objetivos da resposta inicial, o que se pretende fazer como primeiras ações naquele combate a incêndio florestal. Após, quais são as ações iniciais daquele grupo de bombeiros militares, ou BMs com brigadistas, que estão em campo, como estão trabalhando e suas missões, ponto a ponto. Por fim, ainda no campo 7, quais as ações planejadas, o que se espera, o que se vai fazer após cumprir as primeiras ações iniciais. Na folha 3, o campo 8 destina-se à organização, isto é, o organograma atual da operação. Preencha corretamente para que todos que cheguem na operação saibam quem é quem no campo de trabalho. Para encerrar o formulário 201, na folha 4, o campo 9 é onde se listam os recursos, humanos e materiais, para mapear como os recursos estão sendo empregados no atendimento ao incidente e no campo 10, eventuais observações. Lembre-se, em todas as próximas operações de combate a incêndios florestais, iremos preencher o formulário 201. Ele será fundamental para desdobramentos de ações e ao final do turno de serviço deve ser escaneado e enviado ao primeiro COB. No heads da ocorrência deve constar quem preencheu o formulário 201. O formulário 202 é utilizado para descrever os objetivos específicos para o período operacional, a estratégia a ser empregada, ataque direto, pelos flancos, fogo contra fogo ou outras, identificar com detalhes os recursos e a organização. Geralmente, operações complexas, mas que durem poucas horas, não precisam dos formulários 202 e 204. Se houver complicações na operação ou o comandante perceber que aquela operação irá durar mais que um turno de serviço, este formulário vai ajudar muito. O formulário 202 possui 4 folhas, divididas da seguinte forma. Na folha 1, campo 1, coloque o nome da operação, o mesmo utilizado no formulário 201. Nos campos 2 e 3, a data e hora em que foram elaborados, respectivamente. No campo 4, conterá o número do período operacional, sua data e hora de início, bem como sua data e hora de término. Vamos fazer uma pausa no formulário e falar de um item importante nos conceitos de SCO. Você sabe o que é um período operacional? É o tempo para se cumprir para se alcançar os objetivos específicos. Pode durar 1 hora, 4 horas ou até mesmo 24 horas. Está ligado diretamente a que metas se pretende atingir, com certo grupo de recursos humanos e logísticos. Para os incêndios florestais, os períodos operacionais têm alguns modelos. 24 horas, quando um grande incêndio exige revezamento de todas as alas. Cada ala deverá cumprir seus objetivos dentro de suas 24 horas, sendo que novos objetivos, logo um novo período operacional, serão estabelecidos para a ala operacional que rendeu o serviço, geralmente uma versão do formulário 202 a cada 24 horas, por quantos dias, quantos forem necessários. 12 horas, quando apenas uma ala operacional consegue ser efetiva e cumpre os objetivos propostos.
talvez com 2 ou 3 versões do formulário 202. Menor que 12 horas, para incêndios menores com menos objetivos estratificados, aqueles que com certeza usaremos só os formulários 201, sempre via única, e 202 com talvez 2 versões. Voltando à folha 1 do formulário 202, temos o campo 5, que conterá então os objetivos específicos para o período operacional que está sendo planejado. No campo 6, teremos a previsão do tempo, quando for pertinente. Atenção! O campo 7 contém um tópico especial, a mensagem geral de segurança que deve chegar a todos envolvidos na atuação, especialmente no campo operacional. Para encerrar, os campos 8 e 9 são preenchidos com as informações de quem elaborou e aprovou. Na folha 2, os campos 1 a 4 e 8 e 9 serão iguais aos da folha 1, como cabeçalho e rodapé, também válidos para as folhas 3 e 4. O campo 10 é onde será definida a estratégia para atingir estritamente os objetivos do período operacional planejado. Logo, são objetivos focados com começo, meio e fim bem definidos, ok? Na folha 3, temos o campo 11, onde apontaremos os recursos necessários para o período operacional planejado. No campo 12, para qual designação de trabalho o recurso foi empenhado, e no campo 13, o local onde será empregado. É uma folha de controle mais rígido de pessoal e material. Para encerrar, na folha 4, campo 14, estará o esboço da estrutura organizacional para o período operacional. O organograma para aquele período operacional, este sim, pode ser igual ou diferente do formulário 201. Preencha sempre com atenção, pois será muito útil para quem chegar ao cenário. O formulário 204 é preenchido pelo chefe da seção de operações. É onde consta a designação de trabalho dos recursos, mostrando onde devem atuar, bem como os contatos dos seus responsáveis. Este formulário deve ter 2 vias. Uma fica no posto de comando e a outra vai com os bombeiros militares para o campo. Serve como um guia para a sua atuação e tem informações sobre como acionar o posto de comando e as outras equipes. Geralmente, este formulário é utilizado em operações de combate a incêndio realmente muito grandes, onde se espera-se um emprego de 12 horas, com planejamento prévio e maior articulação do posto de comando, ou seja, em grandes operações. Se você estiver em uma grande operação, saiba que terá de usar o formulário 204. No campo 1, coloca-se o nome da operação, a data e hora de início e término. O campo 3 é onde se colocará o setor geográfico de atuação. O campo 4 é a definição do nome do grupo, Recife 01, por exemplo. Já no campo 5 estarão o nome de todo o pessoal de operações, da chefia, para que saibamos a quem solicitar o apoio quando necessário. O campo 6 destina-se a especificar qual equipe ou recurso está empenhado, quem é seu líder, o número de pessoas de cada grupo, o contato deles e qualquer observações necessárias. O campo 7 é destinado à designação de trabalho, qual será a missão a se cumprir. Então, no campo 8, preenchemos as instruções especiais que variam a cada caso. O campo 9 é um resumo de informações sobre comunicações e nos campos 10 e 11 constamos os dados de quem elaborou e quem aprovou. Agora, iremos falar sobre o preenchimento do REDS nas ocorrências de combate a incêndios florestais. Para cumprirmos todos os itens das ordens de serviços do primeiro COB e as ordens de serviço desdobradas das unidades operacionais, todos os registros devem conter obrigatoriamente coordenadas geográficas, seja do ponto inicial ou ponto médio da área preservada, nos casos de realização de atividade de prevenção, ou ponto inicial ou ponto médio da área queimada, nos casos de realização de atividades de combate. Para isso, utilize aplicativos gratuitos e que não gastam internet, e que gastam pouca bateria, como o aplicativo Minhas Coordenadas GPS e muitos outros. Lembre-se de sempre digitar no REDS as coordenadas em graus, minutos e segundos, como nos exemplos que aparecem na tela. Área queimada em hectares. Sempre que possível, meça a área queimada
com GPS de mão, modelo Garmin E-Trex, por exemplo, ou utilizando aplicativos que consomem pouca bateria do celular e zero internet, como o Wikiloc. Se for possível, acione uma RPA drone, as Vespas, que podem ajudar a medir a área de maneira rápida e precisa. Atenção! Mesmo se for estimada, sempre deverá constar no histórico do REDS, deixando claro que foi estimado. Tempo total de combate ao incêndio. Este é um novo parâmetro de controle que o primeiro COB está introduzindo. Deve-se contar o tempo total, desde a saída do quartel até o retorno à sua base, devendo constar no REDS em horas e minutos, como nos exemplos que estão aparecendo na sua tela. Nome do militar responsável pelos formulários 201, 202 e 204, quando for instalado o SCO. Se o SCO for instalado, pelo menos sempre o formulário 201 será preenchido. Os demais serão utilizados de acordo com a necessidade. No REDS, deve constar o nome do responsável pelo preenchimento dos formulários, pois o comandante da operação pode delegar essa responsabilidade para outro colega bombeiro militar. E lembre-se, todos os REDS de prevenção e combate a incêndios florestais gerados no âmbito do primeiro COB deverão ser encaminhados à divisão operacional do primeiro COB. Lembrem-se, todo militar e guarnição, ao chegar numa ocorrência de grande vulto, deve se apresentar ao posto de comando, seja para assumir o comando da operação ou para receber as informações e diretrizes. Ao final deste vídeo, esperamos que todos vocês sejam capazes de chegar a uma ocorrência, avaliar a situação, instaurar o SCO de forma correta quando necessário e preencher os formulários exigidos, em especial o formulário 201, e ao final do incidente ou quando da transmissão do comando deste, estejam registradas todas as informações importantes sobre o sinistro. Da mesma forma, esperamos que todos façam o preenchimento do REDS com todas as informações importantes, principalmente quando da não instalação do SCO, para que as unidades de gerência, comando e as outras autoridades competentes possam tomar as decisões estratégicas. Agradecemos a sua atenção e desejamos segurança, eficácia e vibração para seus próximos empregos operacionais de combate a incêndios florestais. Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. O amigo certo nas horas incertas. Espero que vocês tenham interagido bastante nas aulas operacionais, comentando entre si sobre as grandes operações de combate a incêndio nos últimos anos e peço que se preparem para mais uma grande temporada de incêndios. Plano de ação. Um bom planejamento para missões de combate a incêndio florestal, especialmente as mais longas, deve ser escrito. O plano de ação é uma ferramenta utilizada para escrever e divulgar as ações necessárias para o atingimento de um ou mais objetivos pretendidos. É o resultado do planejamento detalhado e metódico das ações necessárias para a solução de um problema, com a participação de todos os representantes das agências envolvidas e comissões para todos que estão ou em campo ou no apoio. Com foco nos incêndios florestais, os planos de ação têm por objetivo principal deixar registrado e difundir as ações para cada período operacional ou turno da missão, e tem as seguintes fases: compreender a situação, estabelecer os objetivos, definir as táticas e técnicas para atingir esses objetivos, preparar, escrever e disseminar o plano, informando a todos os envolvidos sobre como proceder cada um na sua atividade, executar, avaliar e revisar o plano de ação. Nas reuniões de planejamento, todos podem colaborar e construir um plano de ação simples, objetivo e prático. Vejamos um exemplo de plano de ação para combate a incêndio florestal no Parque Nacional da Serra do Cipó. Identificar o cenário com o resumo da situação, estabelecer os horários dos períodos operacionais, estabelecer os objetivos de cada período operacional, dividir as equipes em regiões de atuação com equipamento adequado, definir início do emprego, forma de atuação, horário de descanso e alimentação, horário de retirada. Definir os pontos de entrada das viaturas no parque, agilizar o atendimento no combate a incêndios florestais que possam ocorrer lá dentro
definir boletins informativos para a imprensa, outras informações pertinentes. Treine sua equipe. O treinamento diário na aula operacional é a garantia da melhor integração entre os militares e irá ajudar muito em campo.